O nosso assunto de hoje vai ser Teorema de Pitágoras, um assunto super importante na vida de vocês. Primeiramente, nós vamos estudar os elementos de um triângulo retângulo. Observa que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque nesse ponto, essa semirreta com essa outra semirreta formam um ângulo reto. E esse símbolozinho aqui indica que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, toda vez que vocês observarem esse símbolo em um triângulo, você já sabe que se trata de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é formado por três ângulos, por isso que é triângulo, ou seja, três ângulos, formado pelo ângulo A, pelo ângulo B e pelo ângulo C. Somente o ângulo A é retângulo. Esse ângulo e esse ângulo não é retângulo. O triângulo retângulo é formado por três lados. De um lado, o cateto, de outro lado, outro cateto, e do lado maior, a hipotenusa. Então, o triângulo retângulo possui três lados. De um lado, um cateto, de outro, outro cateto, e o lado maior, a hipotenusa. Então, o que são catetos? Catetos são os lados que formam o ângulo reto. Catetos são os lados que formam o ângulo reto. Se vocês observarem aqui essa semirreta, com essa outra semirreta, nesse ponto formam um ângulo reto. Então, essa semirreta com essa outra semirreta formam um ângulo reto nesse ponto. Então, catetos são os lados que formam o ângulo reto. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Observa que o ângulo reto está lá em cima. Então, a hipotenusa está aqui embaixo e o ângulo reto está lá em cima. Então, a hipotenusa está oposta ao ângulo reto. Ou seja, a hipotenusa está embaixo, o ângulo reto está em cima. A hipotenusa está desse lado, o ângulo reto está do outro lado. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o triângulo retângulo possui esses três elementos, dois catetos e a hipotenusa. Lembrando que a semirreta maior vai ser sempre a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre a semirreta maior. Os catetos vão ser as semirretas menores. Ok? Então, o que diz a regra do Teorema de Pitágoras? O que diz a regra do Teorema de Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que é isso? Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo. Em azul, nós temos um triângulo retângulo. Esse lado aqui menor, esse lado menor é o cateto, um dos catetos. Esse lado mede 3. Esse lado menor mede 3. Esse outro lado, que é outro cateto, mede 4.
E esse outro lado, que é o lado maior, mede 5. Então, o lado maior, como eu falei para vocês, sempre é a hipotenusa. E os dois lados menores são os catetos. Então, observando essa regra aqui, que diz o quadrado da medida da hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Aqui nós temos a hipotenusa. Então, se nós colocarmos o 5 ao quadrado, colocarmos 5 ao quadrado, o quadrado da medida da hipotenusa. Então, o quadrado da medida da hipotenusa. A hipotenusa é 5. Então, o quadrado da medida da hipotenusa. Então, vai ficar 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, o quadrado da medida da hipotenusa, no caso aqui, deu 25. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Nós temos 5 divisões aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o valor dos 5. Se nós levarmos ao quadrado, vai dar 25. Então, aqui é como se nós tivéssemos 25 quadradinho. Nós tivéssemos 25 quadradinho. Observa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Continuando aqui. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, vamos elevar os catetos também ao quadrado. Então, esse lado aqui é 3. Então, vamos colocar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Esse lado aqui é 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, que é o valor do lado. 1, 2, 3. Então, vamos cortar em 3 partes. Então, ó. Então, nós temos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 ao quadrado, 9. Esse lado nós temos 4. 4. Vamos colocar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Ficar 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4, 16. Então, aqui nós vamos cortar em 4 partes. Em 4 partes. Observa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ok? Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado, 25. Aí a regra diz: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos somar os catetos para ver se dá o mesmo valor da hipotenusa. Então, aqui nós temos 9 de um cateto, mais 16
de outro cateto. 9 de um cateto, mais 16 do outro cateto. Então, isso daqui somado vai dar quanto? 9 mais 16 vai dar 25. Observa que deu o mesmo valor. Então, a regra é bem clara e verdadeira. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. O quadrado da hipotenusa, aqui ó, o quadrado da hipotenusa, que deu 25, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo, como nós vimos, possui 3 lados. Esse lado e esse lado, que são os dois catetos. Esse lado e esse lado, que são os dois catetos. E esse outro lado, que é a hipotenusa. Por que que eu sei que a hipotenusa é essa? Porque é a semirreta maior. Observa que essa semirreta é maior do que essa e é maior do que essa. Então, sempre a semirreta maior vai ser a hipotenusa, que no caso aqui vai ser representada pela letra A. Então, essa semirreta maior, que é a hipotenusa, vai ser representada pela letra A. E os dois catetos, pela letra B e pela letra C. Então, eu tenho aqui a hipotenusa A, cateto B, cateto C. Então, seguindo o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, essa equaçãozinha é para nós acharmos o valor da medida da hipotenusa, ou seja, acharmos essa medida aqui, essa medida, representada pela letra A. Então, essa equação é para nós acharmos o valor de A. Se nós quisermos achar o valor de B ou o valor de C, aí nós vamos ter que trabalhar essa equaçãozinha. Então, se pedir para achar o valor de B, aí você vai usar essa equação. B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Então, se o exercício pedir para achar o cateto B, você vai utilizar essa equação. Se o exercício pedir para achar o valor da hipotenusa, vai ser essa equação. E se pedir para achar o valor do cateto C, aí você vai utilizar essa outra aqui. C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então, nós vamos trabalhar no teorema de Pitágoras essas três equações. Essa daqui para achar o valor da hipotenusa. Essa outra para achar o valor do cateto B.
e essa outra para achar o valor do cateto C. Ok? Então agora nós vamos resolver alguns exemplos utilizando essas três equações, para vocês observarem que esse assunto é bastante fácil e muito importante na vida acadêmica de vocês. Ok? Agora nós vamos resolver alguns exemplos aplicando o Teorema de Pitágoras. Como vocês estão observando, eu coloquei aqui as três equações que nós vamos utilizar na resolução dos exemplos. E você vai observar que é bastante fácil. Calcule o valor de x nos triângulos retângulos. Então ele quer esse valor aqui, do x. Esse valor do x. Ele está dando esse cateto e está dando esse cateto. Ele quer o valor da hipotenusa. Da hipotenusa que é o x. Então, se ele quer o valor da hipotenusa, qual dessas fórmulas nós vamos utilizar? Qual dessas equações nós vamos utilizar? Ele quer o valor da hipotenusa, ou seja, da semirreta maior. Se ele quer o valor da hipotenusa, nós vamos utilizar essa primeira aqui, que é o A. O A é a hipotenusa. Então vamos utilizar essa primeira aí. Então vai ficar como? Ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos. Então, qual o valor de A? No caso aqui, é o x. Então, x ao quadrado é igual. Qual o valor de B? O valor de B, 4. Então, fica 4 ao quadrado. Mais, qual o valor de C? O valor de C, 3. Então, fica 3 ao quadrado. Então, aqui fica x ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Então, x ao quadrado é igual. 16 mais 9 dá 25. Como ele quer o valor de x, então x é igual. Esse 2 aqui se transforma em uma raiz. Esse 2 se transforma em uma raiz. Ok? Esse 2 aqui é esse 2 daqui, ó. Aqui não aparece, mas o nome é raiz quadrada. Por que quadrada? Porque aqui é 2, justamente o quadrado aqui, ó. Ok? Então esse 2 aqui se transforma na raiz. Então fica a raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então esse x aqui, que é a hipotenusa, essa hipotenusa aqui é igual a 5. Ok? Viram como é fácil? Vamos resolver agora a letra B. E vocês vão ver que é mais fácil ainda. Bom, aqui nós temos cateto, valor de 6, outro cateto, valor de 8, e a hipotenusa, que é a linha maior, vale x. Então ele quer o valor desse x, ou seja, o valor da hipotenusa. Ele está dando esse cateto 6 e esse cateto 8. Ele quer o valor dessa hipotenusa.
Então, se ele quer a hipotenusa, nós vamos aplicar qual é a equação? A equação da hipotenusa, que é a primeira. Ok? Então, aplicando a equação da hipotenusa, ficar hipotenusa quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Igual à soma do quadrado dos catetos. Então, no lugar do A, eu vou colocar o x, que é a hipotenusa. É o valor que ele quer. X ao quadrado é igual. Quanto vale B? B vale 8. Então, 8 ao quadrado. Quanto vale C? C vale 6. Então, fica 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que dá 64. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que dá 36. Então, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36 dá 100. Então, x ao quadrado, aliás, x é igual a raiz quadrada. Esse 2 se transforma numa raiz. Como falei para vocês, esse 2 é esse. Esse 2 é esse. Aqui dentro tem um 2 que não aparece. Raiz quadrada de 100. Então, x é igual a raiz quadrada de 100 é 10. Então, esse x aqui é igual a 10. Ok? Esse x é igual a 10. Nós vamos resolver a letra C. A letra C, o 10, não. 1, 2, 3, gravando. Agora nós vamos resolver a letra C. A letra C, ele diz que esse cateto aqui vale 6, a hipotenusa vale 10, e ele quer o valor desse cateto, que vale x. Então, como eu falei para vocês, a semirreta maior é sempre a hipotenusa. Observa sempre a semirreta maior, é sempre a hipotenusa. Então, aqui esse 10 é o A. Esse 10 é o A. Esse outro cateto aqui é o C. Cateto C. E o X está no cateto B. Então, a semirreta maior, a linha maior, é sempre a hipotenusa. É sempre o A. Outro cateto é o C. E ele quer o valor do cateto B. O valor de X. Então, vamos resolver. Então, aplicando a equaçãozinha de B, né, que ele quer o valor de B. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Então, essa é a nossa equação. Então, B aqui vale x. Então, fica x ao quadrado é igual. Quanto vale A? A vale 10. Então, fica 10 ao quadrado menos valor de C, 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 36, que dá 64. Então, x é igual a raiz quadrada. Esse 2 aqui se transforma em uma raiz. Aqui dentro tem um 2 que não aparece, ó.
Por isso que é raiz quadrada. Raiz quadrada. Ok? Esse 2 não aparece. Então esse 2 aqui se transforma numa raiz. Então fica raiz de 64. Então raiz quadrada de 64 é 8. Então x é igual a 8. Esse x aqui vale 8. Letra D. Letra D. Nós temos a semirreta maior, que é o valor de x. Então a semirreta maior, que eu falei para vocês, é o valor de A, o valor da hipotenusa. A semirreta maior, observa sempre a semirreta maior. A semirreta maior é o valor de A. A semirreta maior é o valor de A. Ok? As outras duas é B e C. As outras duas é B e C. Então a semirreta maior é o A. As outras duas são os catetos. Cateto B, cateto C. O mais importante para você identificar é o A. Você identificou o A, a hipotenusa, o resto que sobra é o cateto. Cateto B, cateto C. Então no caso aqui o X está onde? O X está no A, na hipotenusa. Se está no A, então ele quer o valor da hipotenusa, ele quer o valor de A. Valor de A, valor de B e valor de C. Ó. Então ele quer o valor de A. Então nós vamos utilizar essa equação aqui. Ó. Como ele quer o valor de A, vai ser essa equação. Então vai ficar como? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Quanto vale A? O A vale X. Então fica X ao quadrado. Quanto vale B? B vale 9. Então fica 9 ao quadrado. Quanto vale C? Vale 12. Então 12 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12 dá 144. Então x ao quadrado é igual 81 mais 144, 225. Então x é igual a esse 2 se transforma em uma raiz, 225. Então x é igual a raiz quadrada de 225. É 15. 15 vezes 15 dá 225. Então esse x aqui, que é a hipotenusa, vale 15. Vale 15. Ok? Viu como é fácil? Agora nós vamos fazer a letra E. A letra E. E vocês vão ver que é bastante fácil. Como eu falei para vocês, identifica logo a linha maior. A linha maior aqui é a hipotenusa. A linha maior é a hipotenusa. Então você coloca logo o A aqui, ó. Então você identifica a hipotenusa. Você coloca logo o A. O valor, o 5 é o valor de A. As outras duas são os catetos. As outras duas são os catetos. Ok? Então aqui nós temos o cateto B e aqui o cateto C. Cateto B igual a 4. Cateto B igual a 4. O cateto C igual a X. Então o X está onde? O X está no cateto C. O X está no cateto C. Então você vai utilizar qual equação? Essa equação, ó, que é o valor de C. E que é o valor de C.
Então, eu vou utilizar a equação, o valor de C. Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, C vale quanto? O C vale X. Então, fica X ao quadrado. Valor de A. Valor de A é 5. 5 ao quadrado. Valor de B. Valor de B é 4. 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5, que dá 25. Menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que dá 16. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 16. 25 menos 16 dá 9. 25 menos 16 dá 9. Então, x é igual, esse 2 se transforma na raiz quadrada de 9, que é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, o x aqui é igual a 3. X é igual a 3. Viu como é fácil? Letra F. Letra F. Qual a linha maior que nós temos aqui? A linha maior que nós temos é essa. Concordam? A linha maior é essa. Identifico logo a linha maior. Quando for fazer exercício do Teorema de Pitágoras, eu identifico logo a hipotenusa, que é a linha maior. Então aqui é o A. Aqui é a hipotenusa, é o A. Correto? Aqui é o A. Aqui é o B. Aqui é o C. A, que é a hipotenusa, B e C. Ok? Então o X está onde? O X está no C. Qual é a equação que nós vamos utilizar? Equação do C. O x está no C. Então, C ao quadrado igual a A menos B ao quadrado. Então, C. No lugar do C eu vou pôr o quê? X, não é isso? No lugar do C eu vou pôr X. Então, fica X ao quadrado. O A vale quanto? 15. 15 ao quadrado. O B, 9. 9 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. 15 vezes 15, que dá 225. 9 ao quadrado. 9 vezes 9, que dá 81. Então, x ao quadrado é igual a 225 menos 81, 144. Então, x é igual a raiz quadrada de 144. Observa que quando eu faço a raiz aqui, o 2 some, ó. Eu já não coloco mais o 2. O expoente aqui some quando eu faço a raiz, porque esse expoente se transforma na raiz. Esse expoente aqui se transforma na raiz. Então, o 2 some. Cuidado. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 vezes 12 é 144. Bom, pessoal, então é isso. Por hoje, nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha entendido o assunto, tenha gostado. Se você gostou, dê o like. Se você é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, prestigie a nossa aula. Eu desejo a vocês bons estudos, né, que você consiga alcançar seus objetivos na vida. Ok? Então, até a nossa próxima aula e um forte abraço.